Shalom, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se não é inscrito, inscreva-se. Se quiser sentir no seu coração de comentar, compartilhar, deixar o seu like, a sua curtida, fica à vontade. Eu amo demais o nosso Pai Eterno. Eu amo demais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu não consigo realmente encontrar maneiras de poder retribuir um pouquinho do amor, do tão grande amor que Ele tem por nossas vidas, por nossas almas. O aniversário da minha mãe está chegando. A minha mãe que o Senhor recolheu. E óbvio que eu queria muito que minha mãe estivesse aqui comigo agora. Eu queria muito que ela estivesse lá na casa dela. Mas principalmente, eu gostaria muito que ela estivesse servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando, em palavras, em atitudes, em obras. Eu tenho boas lembranças da minha mãe, não é só lembranças ruins, de tribulações e tantas outras coisas, não. Eu tenho algumas lembranças de quando criança, em que a minha mãe, ela era serva do Senhor. Minha mãe, ela realmente servia ao Senhor, ela buscava servir ao Senhor. Ela buscava estar na obra de Deus. E tem algumas cenas que realmente impregnaram na minha mente, nas minhas lembranças. Quando eu era bem pequenininha, especialmente uma irmã, em especial uma cena, ela fazia parte do grupo de oração. Ela estava sempre participando de vários grupos na igreja, várias coisas, de visita, cantava também ao Senhor no altar. Quando eu paro para entender e compreender a minha mãe hoje, eu consigo enxergar tantas coisas boas. E para mim hoje, coisas boas é tudo aquilo que se faz para Deus. É tudo aquilo que se faz para o Senhor. É a obediência ao Senhor, é o discernimento do Espírito, é o discernimento da palavra. É realmente o amor ao próximo. E eu me lembro, eu pequenininha, tava uma chuva. E minha mãe dentro de um fusquinha, eles tinham 3 fusquinhas. Um meu pai usava para vender roupa na rua, ficava sempre cheio de mercadoria. O outro ficava em casa, que era para minha mãe usar, para levar para a escola, gente, tal, enfim. Mas a minha mãe também atendia clientes dentro de casa, porque a metade da sala da casa, uma parte da sala tinha prateleiras com roupas, então minha mãe atendia também, vendia roupas dentro de casa. E o outro fusquinha, que era no caso, se algum dos dois quebrasse, tinha aquele de reserva. E eu me lembro, minha mãe dirigia muito bem mesmo. E eu lembro que a gente tava indo, eu devia ter uns 6 anos, eu acho, 7, 8, eu não me lembro, mas eu era bem pequena. E eu me lembro dela indo levar uma caixa, ela tava com a caixa, estava com alimentos e estava com remédios que ela ia fazer a missão dela. Nós estávamos, eu junto com ela, aquela chuva, tava chovendo muito mesmo. E ela parou o fusquinha lá na rua, no início onde nós desceríamos, né, da comunidade. Não tinha muitas casas assim ao redor, não tinha tantos barracos, eu lembro disso. Eu lembro que tinha umas... O chão era de lama, eu lembro disso.
Eu lembro que entrando na casa da irmã, era uma irmã muito bonita, morena, os cabelos lisos. Eu não me lembro o nome dela, mas ela tinha uma cara, um semblante de boazinha, sabe? De Deus mesmo. E ela estava doente, eu não lembro se o que ela tinha era câncer, eu não lembro direito. Mas eu lembro que a família era grande, ela tinha vários filhos. E quando nós entramos naquele barraco, a água passava no meio ali daquele barraco, naquele chão. E tava tudo limpinho, tudo arrumadinho, organizadinho, sabe? Dentro das possibilidades deles. E tapetes em cima, assim, os tapetes limpos também, por cima da terra batida, barro batido, né? E eu me lembro dessa cena. E minha mãe, ela amava muito a alma dessa irmã. É que ela fazia parte também. Eu acho que era o grupo de que minha mãe participava na igreja, que elas se reuniam, né? E juntava tudo o que a pessoa necessitava e para ir realmente fazer a obra do Senhor. E era maravilhoso, né, gente? Quando realmente as pessoas se disponibilizavam a não somente falar, não somente teoricamente, mas na prática. E eu tenho umas lembranças da minha mãe na prática. E ela pode ter tido todos os defeitos, mas ela me deixou bons exemplos. E esses bons exemplos é o que eu me orgulho muito, sabe? Eu queria, na verdade, que minha mãe estivesse aqui conosco. De repente, seria um egoísmo meu. Porque eu creio que foi Deus que recolheu ela para o descanso. Eu creio. Mas se ela estivesse viva aí hoje e fazendo a obra do Senhor como ela fazia naquela época. Nos dias de hoje, em que o amor está tão lenda, nós não temos dado o nosso melhor. Nós quase nem lemos a Bíblia. Nós quase nem oramos. Nos ajoelhamos, em poucos minutos já levantamos. Estamos sempre querendo ser privilegiados, sempre querendo estar acima de tudo. Nunca queremos ser servos. Nós vivemos dias em que tudo está tão ainda livre para nós. Nós temos acesso ainda a tantas coisas que dizem respeito ao reino dos céus, ao reino de Deus. E nós não damos a mínima. Cada dia que passa, o ser humano está mais distante de Deus. Cada dia que passa, nós estamos deixando mais e mais o amor de Deus se esfriar. E hoje em dia é muito fácil quem faça algo por alguém, esperando retorno, querendo algo mais, querendo curtidas, querendo aplausos. O ser servo e colocar o amor em primeiro lugar já não faz sentido. E analisarmos a nós mesmos é a última coisa que fazemos.
enxergar os nossos próprios defeitos, os nossos erros, as nossas falhas. Só vem por último. De repente, vem por último quando somos humilhados, injustiçados, caluniados, difamados, quando não somos entendidos, compreendidos, que aí a gente abaixa um pouquinho o nariz e recorremos ao autoanálise. Isso deveria estar em primeiro lugar em nossas vidas. Eu digo em segundo lugar. Em primeiro lugar, o amor de Deus. Olharmos o mundo, olharmos as pessoas, as coisas, realmente com o amor de Deus, com os olhos de Deus, com amor. E segundo, estar sempre enxergando a nós mesmos. O que nós fazemos que não é legal diante de Deus. O que nós fazemos que não é legal até diante dos homens, nós que buscamos ser cristãos. Tantos maus exemplos nós damos, né? Tantos irmãos e irmãs, ou futuros irmãos e irmãs na fé, que nós não damos um bom dia, não damos um abraço, não saudamos com a paz de Deus, com a paz do Senhor. Tantos famintos, necessitados, doentes, necessitando de algo que nós podemos levar. Não, nós não o fazemos. E não são coisas impossíveis. Mas nós estamos sempre buscando aplauso, sempre buscando vitórias, conquistas. Nós sempre buscamos ser os vencedores. Porque eu consegui um emprego, sou um vencedor. Porque eu fui promovido, eu sou um vencedor. Porque eu consegui um namorado, uma namorada, um casamento, eu sou um vencedor. Porque eu conquistei um carro, uma casa, eu sou um vencedor. E se alguém tentar se levantar contra mim, passar por cima de mim, meu Deus, vai pegar pela perna, meu Deus, vai detonar, vai trucidar, vai fulminar, vai... Mas a gente não para pensar que a vingança a Deus pertence. E que se nós estamos buscando ser cristãos e se nós realmente conhecemos um pouquinho do Senhor Jesus Cristo, do que o Senhor Jesus fez por nós e do que Ele significa, o que o nosso Pai Eterno significa, nós vamos olhar essas pessoas que se levantam contra nós com os olhos de Deus. Sim, com os olhos de Deus. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu fiz o que não era para ter sido feito, quantas vezes eu deixei de orar por aqueles que se levantavam contra mim, quantas vezes eu deixei de entender que eu deveria oferecer a outra face. Quantas vezes eu fiz isso com a minha própria mãe. Quantas vezes eu achei que Deus, a vingança pertence, mostra-te resplandecente, mas eu esqueci que eu também sou muito falha, muito pecadora, muito cheia de erros, e que eu deveria ter olhado com os olhos de Deus para ela. Mas hoje eu não a tenho mais aqui na terra. E eu creio que ela está num bom lugar. Eu creio que o Senhor Deus trabalhou
Eu creio, eu quero crer, eu creio. Eu tive uma visão horas antes dela ser recolhida. E eu prefiro acreditar nessa visão. Eu creio que sim, foi de Deus que Ele me preparou horas antes. Através de 3 pessoas para me preparar. Porque se Ele estava fazendo isso, e depois Ele me deu a visão, depois veio essa visão, é porque foi Ele que recolheu. Então, se foi Ele que recolheu, glória a Deus. E eu quero dizer para você, olhe mais com o amor de Deus para todas as pessoas que se levantam contra você. Todas as pessoas, seja seus familiares, seja pai, mãe, seja irmãs, seja sobrinhos, seja vizinhos, seja lá o que for, quem for, aonde for. Quando a pessoa te tratar com ódio, com raiva, quando a pessoa te agredir, seja emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, verbalmente, a trate diferente. Retribua da melhor forma possível, oferecendo a outra face. Ame os que te odeiam. Ame os que não te suportam. De repente, pessoas que nunca você fez nada pra pessoa, a pessoa se sente ódio da pessoa, no olhar, no tudo. Ofereça outra face. Mostre pra ela que você realmente carrega o amor de Deus dentro de si. Porque muitas das vezes nós cristãos nós esquecemos disso, né? Não somos melhores que ninguém, não. Muitas pessoas por aí são cheias de erros e falhas como nós. E nós precisamos entender realmente o significado de ser cristão aqui na Terra. E estamos vivendo os últimos dias. E você ficar buscando palavras que vão confirmar, que vão afirmar que os teus inimigos serão destruídos. Os teus inimigos muitas vezes são pessoas como você. São pessoas trabalhadoras, pessoas que têm as suas famílias, pessoas que... ser humano, pessoas normais. Nós só temos um. Nós precisamos colocar isso dentro dos nossos corações e nas nossas mentes, que nós temos um inimigo. É o inimigo de nossas almas. É contra ele que nós devemos lutar. É contra ele que nós devemos resistir. Nós devemos resistir a ele. Sim. Porque muitas das vezes essas pessoas, elas não estão sendo movidas por elas mesmas. Elas estão sendo movidas por auxiliares e funcionários do inimigo de nossas almas. E elas não sabem disso. Não ensinaram para elas, não colocaram elas no caminho em que deveria compreender e seguir e discernir. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. A nossa luta não é contra o nosso vizinho, o nosso colega, o nosso amigo. Não é contra aquele colega de trabalho que vive pisando no nosso pé, no nosso calo, que vive nos afrontando. Não. Vamos cair mais um pouquinho na realidade e compreender que nós devemos melhorar a cada dia mais, nos enxergar, nos consertar, pedir a ajuda de Deus
pedir a ajuda do nosso Pai eterno, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Espírito Santo de Deus. Que todos os dias Deus abra mais e mais e mais os nossos olhos, para que nós venhamos eliminar todos esses erros, esses nossos defeitos. Que seja tirada essa cegueira. Nós precisamos identificar o que há de mal em nós, o que há de ruim em nós, o que há de errado, o que há de prolongado, e tentar ao máximo possível eliminar tudo isso, para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho. O Espírito Santo trabalha em nós, trabalha em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, nos nossos caminhos. O nosso Pai, Ele se alegra quando nós nos colocamos no lugar de grãozinho de areia, de servo. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós compreendemos que o amor precisa estar em prioridade. Porque o nosso vizinho pode passar por algo ruim e nós não. Por quê? Porque nós falamos de Jesus? Porque nós lemos a Bíblia um pouquinho? Oramos um pouquinho? Buscamos um pouquinho? Ele não é digno também de uma oração, do amor de Deus, do perdão do Senhor? E a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, é contra principado, potestades e dominadores. A nossa luta não é contra os seres humanos que estão ao nosso redor, que convivemos, que trabalhamos, que não. É contra o inimigo de nossas almas, é contra os demônios, é contra as trevas. Se eu tivesse compreendido tudo da maneira que eu estou compreendendo hoje, enquanto a minha mãe ainda estava viva aqui na Terra, eu creio que muita coisa teria sido diferente. E eu peço que você reflita isso, um pouquinho nisso que eu estou falando. E está chegando o último momento. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo. A gente não pode mais dar lugar a mágoas, a raiva, a ódio, a não perdoar a quem nos fez algo que de repente nós julgamos ter sido tão pesado, tão errado, tão torturante. É chegado o tempo de realmente nos humilhar debaixo dos pés do Senhor. Vê como as coisas mudam, né? Há um tempo atrás eu estava fazendo vídeo, dando ênfase em coisas que eu ainda não tinha alcançado essa compreensão. E agora eu pensando dessa forma. É porque quando nós damos lugar ao Senhor para trabalhar em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos caminhos, quando realmente colocamos Deus, quando realmente entregamos a direção da nossa vida nas mãos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós compreendemos que não somos nada e precisamos dele e necessitamos dele em absolutamente tudo, damos legalidade, nós abrimos uma porta, escancaramos uma porta para que Deus trabalhe em nós. Aí toda mágoa, todo rancor, toda revolta, todo sentimento de vingança vai sendo transformado em misericórdia.
vai transformado em amor, o amor de Deus. E Deus vai trabalhando e trabalhando e trabalhando. Desde o dia que eu entreguei nas mãos de Deus a chave da minha vida, dos meus caminhos, que eu entreguei nas mãos de Deus, que eu entreguei a Deus a direção da minha vida, em absolutamente tudo, muita coisa começou a mudar. A minha gata tá aqui, ela deu pra ficar mexendo quando eu tô fazendo vídeo. E eu não posso ter ela aqui, mas eu posso passar para algumas ou muitas pessoas aqui o que Deus tem feito dentro de mim. Passe a olhar mais para as coisas boas que as pessoas fazem. Essas pessoas que te magoaram, que fizeram algo de não muito legal, tente olhar para as coisas boas, o lado bom. E as coisas ruins, ore por ela. Se ela te atacar, se ela te xingar, te humilhar, te perseguir, cometer injustiça contra você, literalmente, entregue nas mãos do Senhor. Entregue, ore por ela. Ore para que Deus abençoe a vida dela. Entregue nas mãos do Senhor. Se você tem tanta sede de justiça, só entregue nas mãos do Senhor. Não precisa ficar retrucando, falando para ela, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Só entrega na mão de Deus e pronto, e trata, e segue o caminho. Sabe, a partir do momento que você entrega nas mãos do Senhor, você não tem que colocar o dedo mais em nada. Você não tem que tentar pôr a mão. Porque você já entregou nas mãos dele. Então deixa na mão dele, que é ele que vai fazer. E faça a sua parte de cristão. Entendeu? Que é amar, é perdoar. Não é provocar, olhar torto, medir, jogar na cara. Trazer constantemente à tona o que a pessoa fez de ruim pra você. Não. Entenda que o nosso tempo está acabando. Que o Senhor Jesus está voltando. E em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3, diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Procure ler mais a Bíblia. Procure entender mais a Bíblia. Compreender mais. Converse com Deus. Peça para Ele te mostrar. Peça para Ele te dar discernimento. Se há algo que fica te distraindo, elimine tudo isso. Vai eliminando. Se não dá para eliminar de uma vez só, elimina aos poucos. Tudo que te distrai, tudo que tira o seu foco das coisas de Deus, que tira o seu foco do Senhor Jesus, dos caminhos do Senhor, do ser cristão, vá eliminando. Aqui atrás de mim tem um quadro que eu pintei. Esse quadro aqui, eu não sei se vocês lembram, mas no lugar desse quadro tinha uma televisão. Eu falei que ia tirar, mesmo eu assistindo mais a palavra de Deus, enfim, eu já falei, né? Eu usava mais como uma tela de computador, como se fosse um monitor. Mas eu queria, porque Deus já tinha me mostrado. Deus já havia me permitido ver o que entrou nela. Como se o inimigo realmente estava preparado, esperando eu acordar. Quando ele viu que eu tinha acordado, coisinha entrou na TV e esperou eu ligar. Às vezes é uma televisão que tá te atrapalhando, que não tá deixando você focar nas coisas dos céus. Elimina, tira da sua casa. Essa aqui já não existe na minha casa, já saiu. Devolvi para quem me deu de presente. E assim vai. E conforme eu vou tirando, eu vou compreendendo, eu vou entendendo, eu vou discernindo o que Deus quer de mim, vou obedecendo a voz do Senhor, o Senhor vai trabalhando mais e mais. Eu estou usando lenço por quê? Porque eu usava o véu na oração e eu passei a sentir vontade
de usar o véu quando eu viesse aqui. E o Senhor falou algo que eu fiquei meio confusa. Um pouco depois eu compreendi e o Senhor falou. E eu obedeci. Por isso que todas as vezes que eu venho até aqui, eu estou colocando lenço na minha cabeça. O Senhor primeiro falou para pôr o lenço, depois eu fui buscar o verdadeiro significado do porquê pôr o lenço na cabeça. Eu peço que você pesquise e peça para o YouTube te mostrar a respeito do lenço. Por que usar o lenço segundo a vontade de Deus? No caso, nós já sabemos da onde vem a palavra, então a gente busca dentro disso. Enquanto eu estiver aqui falando das coisas de Deus, eu estarei com a minha cabeça coberta. Eu deixo esse versículo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Leia. Que Deus te abençoe e te guarde. Ore pela humanidade, não ore somente para você. Não limite as suas orações somente a você. Só para você, só para tua casa, só para tua família. Não. Peça pela humanidade. Fala, Senhor, tenha misericórdia do planeta Terra. Tenha misericórdia da humanidade. Tenha misericórdia do solo, do subsolo, da atmosfera, do ar, das nuvens, da lua, do sol, das plantas, das árvores, dos frutos. Tenha misericórdia dos animais, dos mares, das águas, das fontes. Tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão desenganados, aqueles que estão internados, aqueles que estão doentes no leito de morte, aqueles que estão necessitados, deficientes físicos, auditivos, todos os deficientes. Tenha misericórdia, Senhor, dos idosinhos, os solitários, as viúvas. Tenha misericórdia das crianças, dos bebês. Tenha misericórdia de todos aqueles que estão presos em cadeias físicas injustamente, pagando algo que não cometeram. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Peça. Tenha misericórdia de todos aqueles que são pessoas boas, mas ainda não te conheceram, Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Aqueles que não podem, Senhor, te conhecer, ter acesso tão livre a Ti. Apresente-se, Senhor Jesus, a eles. Pai eterno, Pai amado, tenha misericórdia de mim. Entra no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos. Faça-me uma nova criatura. Vê se há em mim algo mal e guia-me por caminhos que agradem a Ti. Peça ao Senhor. Peça sempre por todos, e aqueles que te fizeram mal, aqueles que te perseguiram, aqueles que sem causa te odeiam, te fazem mal, aqueles que retribuem com o mal algo que você tentou fazer de bom a eles, de bem, ou fez. Peça para Deus ter misericórdia deles também. E que Deus abençoe sua vida, a sua casa, sua família e o planeta Terra. E tudo que há aqui, que é criação de Deus. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.